que a gente vê agora aqui, por exemplo, eu lendo aqui o posicionamento de alguns presidenciáveis, então, por exemplo, você pega um Amoedo, dizendo que a entrada lá do Ciro Nogueira é um absurdo, que a venda ao Centrão e não sei o quê. Aí você pega, por exemplo, um Ciro Gomes, mesma coisa. Aí você pega, por exemplo, um Mandetta, mesma coisa. O que eles fariam de diferente? Eu queria saber. Calma. Eu quero tentar chegar nisso, porque se a gente fizer uma análise, vamos tentar discutir uma solução em relação a isso. Você pega esse Ricardo Barros. Esse Ricardo Barros, que é líder do governo hoje, Bolsonaro, ele mandava no governo Fernando Henrique, no do Lula, no da Dilma, no do Temer e manda no do Bolsonaro. É isso aí. O Ciro Nogueira, nós vimos aqui, retratado lá. É igual o Renan. Fazendo agrados pro Luiz Inácio Lula da Silva, participando de governos anteriores, enfim. Como é que a gente se livra dessa galera? Porque eu não consigo ver, por exemplo, você pega um Amoedo, vamos citar um exemplo. O cara elegeu 8 deputados federais. Não ia ter interferência São nenhuma. 513. O que ele faria de diferente? Esse é o ponto. Nada. Qualquer um, eu acho, que sentar nessa cadeira vai ter que se vender pra esses caras. A diferença é quem sabe ou não sabe fazer política. Deixa eu só te fazer uma pergunta depois. Porque 8 deputados que o Bolsonaro se vendeu como... Não, mas todos se vendem. Não é que o Bolsonaro se vendeu assim. E esse discurso garante que tá aí. Veja só. Todos os candidatos se vendem. Você mesmo falou, Adriles, não dá pra falar mais que ele é establishment. Todos os candidatos se venderam como um contraponto ao establishment. O establishment simplesmente é principalmente um centrão que eventualmente é fisiológico, incompetente e, em grande medida, corrupto. O Bolsonaro ainda não se vendeu à corrupção entranhada no centro do governo por ele capitaneada, como fez o Lula. O Lula simplesmente vendeu. Comprou votos, quer dizer, comprou deputados, comprou partidos, vendeu loteamento do seu estado. Agora, a gente tem que fazer uma reforma política, porque o Paulo falou bem, um João Amoedo com 8 deputados, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer apoios, aglutinar apoios. Ele vai se apoiar quem? Com o PSOL? Com o PT? Com a esquerda? Não dá. Então vai ter que ser o Centrão. O Centrão vai ser permeado nesse sistema de 32 partidos que a gente tem, que é um semi-parlamentarismo escuso, que a pessoa vota no presidente achando que ele manda alguma coisa e não manda nada, é mandado pelo Congresso. Tem que fazer uma reforma política. Agora, um contraponto que eu faço ao Joel, o Joel fala, e com razão, que a política liberal do Paulo Guedes é cerceada em grande medida. Mas você mesmo, Joel, sempre pede. A gente tá numa época de pandemia, do isolamento, que eu discordo que foi feito, e a gente precisa de mais dinheiro injetado, e a gente precisa se endividar. A gente precisa se endividar para injetar dinheiro na população, para gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia. Essa é a política mais antiliberal do mundo que você propôs, e propôs várias vezes aqui, e que está sendo feita. E eu acho que é necessária, porque depois de um ano de isolamento, não dá para dizer que o mercado vai resolver tudo. Ou seja, a gente pode ter uma política liberal profunda e mais eficiente daqui 1 ano, 2 anos. Agora não dá. Vai lá, Joel. Assim. E você apoia esse tipo de política. A especialista apoiou. Adriles comete um equívoco conceitual aqui. Adriles, num momento de emergência, sim, é necessário mais distribuição. A gente está no político liberalismo. O Bolsa Família, inclusive, é uma política de origens liberais também. Eu sou a favor de aumentar na medida do possível. Tem que ver o endividamento. Você tem que cortar gastos em outras áreas, porque não pode ficar aumentando o endividamento do Estado de forma contínua. É o que estava sendo feito. Não, porque durante um período que você limitado, apoiou. Durante um período limitado, Adriles, você pode aumentar. Um ano não é limitado. Um ano é um período limitado. Um aumento de uma transferência sem limite, você não tem horizonte de redução. Daí você precisa cortar gastos. Essa é uma diferença muito simples. Agora vamos voltar ao ponto. Qual que é a diferença, Paulo? O que políticos poderiam fazer de diferente do que o Bolsonaro está fazendo? Primeiro, solução. Todos vão ter que negociar com o establishment político. Isso está dado aí. Isso vai ter que acontecer. Agora tem uma garantia. Se o seu discurso e a sua tentativa é de não negociação, é de dizer que toda política é suja, fazer política é suja, lembra que tinha esse papo no bolsonarismo? Articular era uma coisa suja. Sujeira do Bolsonaro ainda. Pro bolsonarismo, Adriles, não tem. Articulação em si mesmo... Sujeira é corrupção, é grana. Adriles, não. Cadê? O discurso bolsonarista no início, a própria ideia de articulação era uma sujeira, não tinha que negociar com nada disso. É um exagero, concordo. Quando a pessoa tem esse discurso de que toda política é suja, quando ela for fazer política, pode ter certeza que vai ser uma política... O Ciro Gomes falou isso, o Lula falou isso, o Fernando Henrique falou isso. Não faz coligação com ninguém. Fizeram isso. Calma, Adriles, deixa eu explicar a diferença. Você tá apressadinho. A pessoa, quando diz que toda política é suja, quando ela for fazer política, pode ter certeza que aí sim, ela vai se vender até a alma e não vai conseguir nada. A diferença disso é quem sabe fazer política e faz com agenda. Quem sabe, quem fez? Fernando Henrique fez. Lula, você pode discordar do que ele fez, mas ele fez também.
sabem fazer política. O Lula comprou o Estado. Você tá falando que o Lula fez política. Ele subornou o país inteiro. Depois você fala que você não passa pano pro Lula. Peraí, você vai falar, mas espera. Senão ninguém entende nada, espera. Sem piti, Adriles, sem piti. Você tá passando pano pro Lula, cara. Não tô passando, eu tô analisando apenas a habilidade. É como você dizer... É como você dizer, Lázaro Barbosa era um hábil nas habilidades dele. Ele era. Você não tá elogiando ele por isso. Ele tinha habilidade de mateiro ali. O Lula sabe fazer política. Ele sabe congregar e ter a agenda dele, que ele leva adiante. A questão... O cara foi preso. Peraí, Adriles, espera que você vai falar. Agora o Bolsonaro, sabe pra onde ele tá indo? Pro partido mais envolvido na Lava Jato de todos, que é o PP. Então o Bolsonaro está envolvido até a medula na política suja e ele se vendeu, Adriles. É mentira quando você diz que não tem corrupção. Não tem. Quantos milhões foram para lavar madeira ilegal? Quantos milhões? Isso é ilação. Quantos milhões? Vamos lá. Quantos milhões? Vamos lá. Quantos milhões foram em negociações que acabaram, felizmente, não indo adiante? Foram negociados. Real. Solicitar corrupção já é corrupção, Adriles. Solicitar corrupção já é corrupção. Você não viu o superfaturamento na compra de insumos? Por favor, pra fechar. Peraí, se você parar de falar, aí eu vou deixar. Eu não consigo terminar. Superfaturamento na compra de insumos, enfim. O governo Bolsonaro já está metido até o pescoço em corrupção, sim. A figura do Bolsonaro ainda não diretamente, mas o governo dele, sim. O governo está metido, o governo disse que não ia fazer política e quando fez a pior política. Ele se vende inteiro e consegue em troca apenas a sobrevivência. Um político hábil, como FHC, por exemplo, consegue negociar e levar adiante a agenda de reformas e de mudanças. Você pode concordar ou discordar dessa agenda, Joel, mas sabe fazer. Fernando Henrique realmente soube negociar, foi um bom presidente, agora virou um cara gagá, querendo ser subserviente a Lula, o maior corrupto. Quando eu digo que você passa pano pra Lula e às vezes acha que você é uma direita liberal limpinha, Joel, é nesse sentido. Você tá dizendo que Lula soube negociar? Lula foi o maior corrupto, o maior quadrilheiro. Ele comprou partidos, comprou empreiteiras, comprou empresários, comprou o Estado inteiro num golpe branco. Ele não soube negociar. Ele soube colocar a nação no esgoto da corrupção. Você tá Bolsonaro achando que toda não articulação... tem real. Bolsonaro, em que pese ele negociar, em que pese eu até concordar com você que ele falou que não queria negociar, foi uma promessa populista como todos os outros candidatos a presidente fizeram. Ele não tem real no seu governo desviado de corrupção. Só ilações. Sim. A possibilidade da corrupção... Durante o governo Lula não tinha nenhuma condenação do Lula, né? Essa você não vai escapar, não, malandro. Do Lula é passar pano pro PT, o partido mais corrupto da história. O governo corrupto do Lula, Adriles. Lula sabe negociar. Lula sabe negociar. Você tá desesperado, Adriles. O governo corrupto do Lula... Não, o governo corrupto do Lula... um ladrão asqueroso, um rato maldito, que deve ser preso, encarcerado. Desesperado. Olha, se vocês gritarem mais, tá passando o eu vou agir. Lula, MBL, direita liberal limpinha. Adriles direita liberal limpinha. Pra fechar, por favor. Peraí. Pra fechar, por favor, Joel. Adriles, você pode gritar que ninguém acredita mais em você. O que está sendo dito é apenas o seguinte. O Lula sabia negociar, fez muita corrupção e outra. E olha, a sua justificativa do Bolsonaro... Olha a sua justificativa... Escuta, se vocês ficarem gritando, eu vou desligar o microfone. Tô falando sério. Porque isso tá um saco, porra. Posso terminar? Vai. Posso terminar? 30 segundos, Adriles. A sua defesa do Bolsonaro desesperada, ela esquece um negócio. Que desesperada? O governo corrupto do Lula... O governo corrupto do Lula, ele só foi condenado depois que o governo acabou. E você já podia chamar o Lula de corrupto durante o seu governo. A mesma coisa com o Bolsonaro. Você disse que ele sabia negociar. Jamais. Você acabou de dizer que o Lula sabia negociar. Saber negociar e ser corrupto são coisas diferentes. Chega. Agradeço a participação de vocês. Desesperado. Eu vou mudar de assunto. Você corta o Reginaldo. Dá aquela parada.